Essa capa não é um clickbait. Igual vocês viram na thumbnail do vídeo, eu me formei na faculdade de História e nesse vídeo eu vou falar sobre as matérias que a gente estuda no curso de licenciatura em História. Além disso, eu vou falar sobre a minha experiência, vou mostrar para vocês as fotos do ensaio que eu fiz, enfim, vou atualizá-los sobre como que foi essa reta final do curso. Ei gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou professor de História e no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes sobre a faculdade de História. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, experiência, como que foi entrar na faculdade, como foi concluir esse curso de graduação, porque foram 4 anos. 4 anos não são 4 dias. Então, nesse vídeo, se você tem vontade de fazer faculdade de História, eu tenho certeza que vai te ajudar a saber se é isso que você quer para sua vida. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal do botãozinho vermelho, venha fazer parte aqui deste canal. Inclusive, esse conteúdo é respondendo a dúvida que vocês deixaram nos outros vídeos que eu já fiz aqui para o canal. Brian, você terminou o curso? Você terminou a sua faculdade? A resposta é sim. Fez mais de 30 dias que eu concluí a minha graduação, apresentei o meu TCC. Aliás, eu vou fazer um conteúdo aqui com dicas para você preparar a sua apresentação, porque o meu TCC, ele teve parte escrita, mas ele também teve apresentação. E eu sempre faço conteúdo do que eu estou vivendo. Eu acho muito massa a galera que sempre deixa comentário e que compartilha com os amigos, porque isso me ajuda demais. Então, pessoal, se você só quiser ver a parte que eu falo sobre as matérias da faculdade de História, é só pular para a minutagem que eu vou deixar aqui, porque no começo eu vou falar sobre como foi a minha trajetória. Eu entrei na faculdade de História, na Uninter, em 2021. Eu entrei dia 4 de abril de 2021. Eu tinha 17 anos, eu ainda não tinha completado 18. Eu completei 18 anos no dia 10 de abril de 2021. E no ano anterior, especificamente 2020, estava rolando a pandemia. Então, eu fiz meu terceiro ano do ensino médio em casa. Eu sou de Minas Gerais e aqui no nosso estado eles faziam tinha aquele PET, que é o programa, era um tanto de atividade que eles mandavam para casa e a gente tinha que responder no caderno, tirar foto e mandar para os nossos professores. No meu terceiro ano, eu tive 2 dias de aula, literalmente somente esses dias de aula, porque como eu estava em escola pública, a escola realmente parou. Algumas escolas particulares aqui da minha cidade, elas flexibilizaram, elas tinham aula no Google Meet, pelo Zoom, só que na minha escola, eles não tinham essas aulas. Se eu tiver tido também 5 dias de aula letivo pelo Zoom foi muito, e olha que eu participava das aulas. Então, nesse ano, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer faculdade de História. E eu fazia parte de uma religião muito conservadora, minha família também fazia parte, e eles acreditam que a gente tem que designar a maior parte do nosso tempo para a igreja. Então, quando eu falei que eu queria fazer faculdade de História ainda, muitas pessoas, elas me desincentivaram, elas falaram: "Nossa, mas é isso mesmo que você quer?". Então, todos os meus familiares próximos, eles falavam assim: "Olha, você pode fazer, mas se você quiser fazer faculdade, você vai pagar, você vai arcar com isso". E uma pessoa em específico, não vou expor essa pessoa aqui, mas ela me falou assim: "Brian, você vai começar a fazer a sua faculdade, mas quando você tiver que trabalhar fora, você não vai conseguir concluí-la". Então, isso ficou na minha cabeça, está na minha mente até hoje, e isso serviu de combustível. Por quê? Eu pensei, nessa época eu não trabalhava fora. Eu já tinha feito meu canal, eu criei meu canal no final de 2020. Então, tava tentando crescer na internet também. Eu tava atirando para todos os lados,
porque 2020 foi um ano que eu fiquei em casa, que eu segui a pandemia. Segui a pandemia não, gente. Segui a quarentena, né? Estávamos de pandemia. E aí, eu pensei, se eu for fazer minha faculdade, eu vou ter que pagá-la ou eu vou ter que fazer a prova do Enem e tirar uma boa nota. Então, da metade de 2020 para lá, eu foquei muito no vestibular. Então, eu não fiz pré-vestibular pago, mas eu usava a internet, então eu assistia vídeo no YouTube, eu fiz muitos resumos, eu fazia muitos exercícios, porque eu queria passar na prova do Enem. Eu tinha pretensão de fazer licenciatura, então eu não queria curso muito concorrido. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser professor. Eu não sabia como. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa tímida. Então hoje eu dou aula, hoje eu já trabalho com educação, eu amo o que eu faço, mas eu não me via na frente explicando conteúdo para 40 alunos. Eu não me via sendo tio Brian pro sexto ano e o professor que debate, o professor que leva debate para a sala de aula, com os alunos do terceiro. Então, eu queria muito ser professor, mas eu não sabia como. Então, eu estudei muito, eu estudei pra caramba. Era um período que eu já trabalhava fora, eu ajudava meu pai no serviço dele, mas aí eu tinha que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi não, eu quero começar minha faculdade e eu vou conseguir. Nisso, eu fiz a inscrição para a prova do Enem 2020 e eu foquei muito na redação, porque eu sabia que com a redação eu poderia chegar quase nos 1000 pontos. E eu já tinha pesquisado a Uninter, eu sabia que tinha bolsa de estudo se a gente utilizasse a nota da redação. E eu estudei, eu fiz a prova do Enem e consegui tirar 920 na primeira redação que eu fiz, valendo no Enem. Eu fiquei muito feliz. Eu era uma pessoa extremamente insegura. Então, eu abri o site umas 10 vezes. Eu vi pela primeira vez 920. Eu fiquei sem acreditar, eu pensei assim, eu tirei 920 na redação. E depois eu tirei do site, eu coloquei mais 10 vezes, porque eu não acreditava. E depois disso, todos os anos eu faço Enem, eu tiro 920, 940, já é normal eu tirar essa nota. Mas naquela época eu não acreditava em mim. E daí eu comecei minha faculdade, sendo disruptivo para minha realidade, porque as pessoas ficavam assim, era um papo assim, pessoal. Nossa, você vai começar a sua faculdade, mas o fim do mundo tá chegando. Sabe? Você vai começar a sua faculdade, você não vai concluir sua faculdade porque o fim do mundo vai chegar. E eu fui lá e comecei, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse repetir 200 vezes, eu faria o mesmo. E daí eu comecei a minha faculdade, eu comecei o meu curso, e até o segundo ano eu estudava direitinho, porque a princípio eu não trabalhava, depois eu comecei a trabalhar com internet, mas aí eu comecei a trabalhar numa loja. Essa loja era escala quase 7x0, né? Era nem 6x1, não, é 7x0. Já passei trabalhando 10 dias direto lá na loja, era horário de shopping, funcionava domingo, não tinha movimento. Então eu entrei nessa loja, é, e eu precisei sair de casa também, morar sozinho. Aí quando eu fui morar sozinho, eu continuei trabalhando nessa loja por mais quase um ano. Na verdade, acho que deu mais um ano ainda trabalhando nessa loja. E depois eu tinha que começar o meu estágio, porque eu já tava tipo 70% da minha grade concluída, mas eu tinha que fazer o meu estágio. E se eu soubesse que eu iria gostar tanto, eu teria começado o meu estágio há muito tempo atrás. Então, uma dica que eu te dou é: se você quer fazer curso de licenciatura, não importa o que a sua família fale, faça, porque é uma profissão que ou você ama ou você odeia. Mas você tem que testar para você ver se você ama ou odeia. Agora eu vou falar sobre as matérias
que eu tive na faculdade de História. Eu vou falar sobre as matérias que eu mais gostei. A primeira matéria já me deu um conhecimento teórico muito bom, que ela se chama Leitura e Interpretação de Textos Historiográficos. Basicamente, nessa matéria, a gente aprende o que é historiografia, a gente aprende a ler um texto baseado no seu contexto. Então, tem contexto espacial, intelectual, temporal. É uma matéria muito importante. Depois tem Teoria Geral da História. Eu vou colocar, pessoal, na hora da edição, as matérias aqui na tela. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de julho de 2025. Então, se você tá assistindo esse vídeo depois, talvez a grade curricular do curso de História na Uninter tenha mudado. A gente faz algumas matérias que elas são comuns. A gente faz língua portuguesa, Libras, educação em trabalho e meio ambiente e sustentabilidade. Agora as matérias de história mesmo, a gente estuda História e Historiografia da Antiguidade Clássica, que é Grécia Antiga e Roma Antiga. História e Historiografia da Antiguidade Oriental, que é Egito Antigo e Mesopotâmia. História e Historiografia Medieval Oriental. E tem a matéria História e Historiografia Medieval Ocidental. Tem História e Historiografia da África, História e Historiografia da Escravidão. Nessa matéria, ela é de fundamental importância, porque a gente estuda a escravidão antiga e a escravidão moderna. Essas nomenclaturas a gente vai entendendo, a gente vai estudando alguns autores muito importantes. Tem educação étnico-raciais, relações étnico-raciais, africana, afro-brasileira e indígena. A gente faz matéria também de didática, currículo sociedade, sistema de ensino e legislação educacional e tem as eletivas. As eletivas é bem interessante porque a gente faz. As eletivas, pessoal, são matérias que a gente escolhe. Eu escolhi Elites e Poder, Geografia Cultural, Antropologia da Política, Filosofia da História, História das Populações. E também tem os estágios. Os estágios, o total deles dá 400 horas. E tem os temas integradores, que são aquelas palestras que a gente participa, que depois tem que fazer prova para contabilizar aqui também. Contabiliza 400 horas. Que é 200 horas de temas integradores e atividades extensionistas. Essas atividades extensionistas, 200 horas. Então, contabiliza 400. O curso em si, ele dá 3.992 horas. É uma coisa que quando eu vi esse status 100%, quase chorei de alegria. Eu pensei assim, meu Deus, foi tanto tempo. E para você que está ingressando agora já ia falar pedagogia, mas na pedagogia também, algum curso de docência, saiba que você pode fazer concurso público antes de você concluir a sua graduação. Porque eu ainda não fiz concurso público. Eu conheço pessoas que fizeram concurso em 2017 e elas foram nomeadas só em 2023. Então, demorou 6 anos para a pessoa ter o cargo dela. Ou seja, você pode estar começando o seu curso agora, já faça concurso. Porque se a sua posição ela for boa, você se forma com cargo fixo. Você se forma concursado. Então, é um curso maravilhoso, é uma vida que eu não trocaria. E para você que quer dicas para professores iniciantes, eu já fiz outros vídeos aqui em que eu contei como que foram as minhas primeiras aulas, você pode assistir clicando aqui de cima. Eu vou deixar na hora da edição as minhas fotos do meu ensaio de formatura. Eu mandei revelar, então olha, temos muitas fotos. Na verdade, foram mais fotos, só que eu mandei imprimir somente 12. Pessoal, eu amei esse ensaio. Olha, a beca e o canudo lilás, porque historiadores
se formam com beca lilás. Eu não sabia isso das becas, tá? Eu descobri quando eu já tinha me formado, eu queria formar, eu queria fazer um ensaio de azul, mas aí eu fui pesquisar e eu vi que historiadores se formam de lilás. Agora eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, tudo que estiver passando pela minha cabeça, como que eu vou conseguir isso, eu vou postando aqui neste canal, porque é o momento que eu tenho para poder conversar com vocês, vocês gostam desse tipo de conteúdo, então muito obrigado por me acompanharem, por sempre estarem assistindo aqui, e já compartilhe esse conteúdo com aquele amigo seu que quer fazer curso de licenciatura, porque eu tentei incentivá-lo de alguma forma. Se gostou, deixa o like, já se inscreve aqui no canal. Os outros vídeos vão estar aqui na tela, depois vocês clicam e vão lá assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.